Eu sou Lucy Hayashi e hoje eu quero falar sobre a diferença entre o acupunturista que o Imperador Amarelo nomeia de acupunturista de baixo nível do acupunturista ouro. Mas primeiro eu vou falar sobre o que é ser um acupunturista ouro. É o acupunturista que o Imperador Amarelo descreve como sendo aquele que pode entender o princípio, ou seja, a causa e o fim da doença pela inspeção, e desta forma o seu tratamento será invencível. E o acupunturista de baixo nível é aquele que ignora o diagnóstico. Ele não sabe se o paciente deve ser revigorado ou purgado e nem conhece a condição da doença que causa o definhar do paciente. E aí a energia perversa pode prosperar em seu corpo. Desta forma, ele não pode distinguir a doença e não conhece a razão da doença e irá falhar no seu tratamento com certeza. Quando não se conhece as regras da acupuntura, irá causar distúrbios no Zang Fu e o que o Imperador Amarelo chama de desvio de rotina. Isto é o que está escrito lá no Suan sobre os tipos de acupunturistas, em que o acupunturista de baixo nível é aquele que abandonou o seu aprendizado pela metade e trata a doença de forma exagerada ou plagia o resultado de outro, aplicando agulhas de forma indiscriminada. E desta forma, lá nos clássicos da acupuntura, nós podemos encontrar vários trechos que referem ao acupunturista que não completou seus estudos, não realiza um diagnóstico completo antes de agulhar. E qual é a necessidade de realizar o diagnóstico diferenciado da acupuntura? Bom, eu falo diagnóstico diferenciado da acupuntura porque não é o mesmo diagnóstico lá da medicina, nem da nutrição, nem da fisioterapia, nem da psicologia ou de qualquer outra profissão da saúde, mas sim o diagnóstico próprio da acupuntura. Você, acupunturista, deve saber qual é a diferença entre o diagnóstico da acupuntura, auriculoterapia, e o diagnóstico de outra área da saúde. Cada um, em sua profissão, tem o seu próprio diagnóstico e que irá utilizar este diagnóstico para traçar o seu plano de ação. Não é assim? Eu vou falar da nutrição, já que eu sou nutricionista. No diagnóstico da nutrição, precisamos realizar o levantamento da rotina alimentar daquele paciente, bem como realizamos todos os levantamentos das enfermidades, dos medicamentos e também as medidas corporais a fim de traçarmos o nosso plano de tratamento, que vai visar integrar com os demais tratamentos, como por exemplo, não podemos acrescentar alimentos que irão prejudicar a ação de algum medicamento ou que não seja indicado para as enfermidades presentes. Aqui na acupuntura e na auriculoterapia também temos um diagnóstico diferenciado, muito bem elaborado ao longo dos milhares de anos da existência da acupuntura. Ou você acredita que a acupuntura sobreviveu tanto tempo assim, somente tratando as doenças de acordo com o diagnóstico médico? Bem, primeiro, a acupuntura existe há pelo menos 2.500 anos. O diagnóstico médico, do jeito que nós conhecemos, existe há, assim, exagerando um pouco, 500 anos. Aí existe então um vácuo de 2.000 anos em que a acupuntura então não tratava ninguém porque não tinha diagnóstico do médico. Você percebe que nestes 2.000 anos a acupuntura não precisou do diagnóstico médico para dizer que o paciente tem diabetes, ou para dizer que ele tem uma tuberculose, ou que ele tem lepra, ou até que uma mulher está grávida. A acupuntura se desenvolveu à mercê da ciência médica ocidental. Ela tem espírito e alma próprios, ou seja, tem diagnóstico e tratamento próprio, que não precisa do diagnóstico médico para que o acupunturista saiba o que tratar e o que fazer e como tratar. Mas, se o diagnóstico médico existe, ele é bem-vindo, auxilia muito, mas não determina o tratamento. Ele não determina o diagnóstico da acupuntura e muito menos o tratamento que você deve fazer.
com acupuntura, é claro. Guarde esta frase e escreva em um quadro para ser lembrado sempre. O diagnóstico médico auxilia, mas não determina o tratamento da acupuntura. Dito isto, eu quero dizer que o acupunturista de baixo nível, descrito lá pelo Imperador Amarelo, e isto quer dizer que já naquela época haviam acupunturistas que também não terminavam seus estudos e não aprimoravam as suas técnicas e realizavam o tratamento com protocolos, como ele próprio descreveu, plagiando os resultados de outros. Então isto, queridos acupunturistas e auriculoterapeutas, esta classe de acupunturista de baixo nível vem acontecendo há muito tempo e vai continuar acontecendo. Por quê? Porque o ser humano ainda não mudou a sua essência. Ainda continua querendo cedo demais, continua achando que somente inserir uma agulha já é um acupunturista, continua achando que somente conhecer os trajetos e localização de pontos e a indicação daqueles pontos já é um acupunturista. Tem uma frase muito importante lá no Lin Shu que diz: um acupunturista de baixo nível pensa que a teoria dos canais é fácil de aprender, mas o acupunturista de alto nível considera difícil o seu domínio completo, porque o acupunturista de baixo nível irá ser imprudente, negligenciando a condição do canal, e o acupunturista de alto nível irá estudar cuidadosamente o seu paciente antes de colocar uma agulha. Muitas vezes o acupunturista de baixo nível não sabe qual é a condição do canal ou dos canais, não sabe se existe deficiência ou excesso em um ou mais canais e trata de forma aleatória, não sabe que pode haver deficiência e excesso ao mesmo tempo em canais acoplados ou pareados, pode haver deficiência e excessos em canais nos diversos ciclos de relacionamento entre eles. E também, o acupunturista de baixo nível só consegue pensar em copiar o tratamento de outro que deu certo, copiando indicações de pontos em livros como se fosse um tratamento. Mal entende que aqueles pontos são sugestões. Ele não entende a sequência dos pontos, não entende por que o autor colocou tantos pontos assim. Será que é necessário colocar todos aqueles pontos? Ou pode escolher somente alguns e agulhar? Esquece que existe uma manipulação a ser realizada em cada ponto. Esquece que existe um porquê daquele autor ter colocado tantos pontos para aquela condição. O que o autor quer mostrar ali não são os pontos de um tratamento, mas sim os pontos mais indicados, porém, precisa realizar o diagnóstico para verificar quais daqueles pontos você vai ter que usar ou pode usar no tratamento do seu paciente. Assim, como quando vamos em uma farmácia, por exemplo, e a gente pergunta: farmacêutico, quais são os remédios bons que você pode indicar para dor de cabeça? Aí o farmacêutico, se ele está naquele bom dia, né, desce toda a medicação possível para tratar de dor de cabeça. Dezenas de caixinhas de remédio ali na sua frente, certo? Isso quer dizer que você vai comprar todos, ou então vai selecionar ali umas 10 caixinhas e vai tomar aquelas 10 caixinhas, aqueles 10 comprimidos ou aquelas 10 gotinhas ou o que seja, de forma assim aleatória. É assim que você conduz a acupuntura, tipo assim, que ponto é bom para isso? E aí dezenas de pessoas vão dizer ponto X, ponto Y, ponto de A a Z. Se você quiser, ponto bom para isso tem de A a Z. Você vai pegar todos aqueles pontos e vai colocar no seu paciente. Por quê? Porque alguém disse que é bom para tal coisa? Ah, então vamos colocar assim, ó, 5 pontos que é bom para tal coisa, porque, né, vai que um não age, o outro vai agir com certeza, e aquele outro também vai ajudar esse aqui. É assim que você conduz a sua acupuntura, colocando pontos aleatórios que são bons para tal coisa?
Assim como vai na farmácia e compra 5 tipos de medicamento para dor de cabeça e toma os 5, é a mesma coisa. É o mesmo pensamento. O que é bom para tal coisa? E aí o farmacêutico vai dizer, isso aqui é bom, isso aqui também é, isso aqui também é, isso aqui também é, isso aqui também é. Quer levar todos? Não é assim. Nem é assim que o farmacêutico vai atuar e nem é assim que você vai comprar uma medicação. Assim como não é assim que você vai atuar com a acupuntura. Eu vou te contar como você pode conduzir a sua acupuntura para que você seja chamado de acupunturista pelo Imperador Amarelo, ou o que eu chamo de acupunturista ouro. É porque, desde a época lá do Imperador Amarelo, o acupunturista bom se transformou no acupunturista ouro. A forma mais segura para você se transformar em um acupunturista ouro, sabe qual é? Estudando. Achou que tinha alguma fórmula mágica, né? Mas não, lá no Imperador Amarelo, olha o que ele fala. Quando o acupunturista abandona os seus estudos e não o completa, permanece como acupunturista de baixo nível, não sabendo diagnosticar corretamente, não sabendo se deve tonificar ou dispersar, não sabe se tem um excesso ou se tem uma deficiência e não conhece a forma de tratar os canais e colaterais e somente sabe seguir protocolos e trata o que aparece, ou seja, os sinais e sintomas. Esse acupunturista de baixo nível, ele não sabe reconhecer as emoções que estão causando aquele distúrbio e nem sabe como tratar estes fatores internos. Ele não reconhece a diferença entre as causas das doenças que foram iniciadas com um fator interno ou fator externo, não sabe também a importância da alimentação no tratamento da acupuntura, nem sequer sabe que o tratamento começa com uma boa alimentação e nem sabe os alimentos que irão ser necessários para cada etapa do tratamento. O acupunturista de baixo nível não sabe nada disso, não sabe como as emoções agem no interior, causando as enfermidades, e ele não sabe como lidar com essas emoções. O acupunturista de baixo nível não sabe como usar as estações do ano para auxiliar no tratamento de uma doença de longa data, que foi sendo alterada de acordo com cada época do ano. Então, o acupunturista de baixo nível não sabe nada disso. Por quê? Porque ele não estudou. Ele interrompeu o seu estudo onde lá eu aprendi já a agulhar, eu aprendi a localização do ponto e eu aprendi as características dos canais. Já sou acupunturista. Ele parou ali. E agora, sempre que pode, ele pede pontos bons para, ou pede um tratamento, tratamento que deu certo para alguém. Você tem aí um bom tratamento para tal coisa? Tenho. Faz isso, isso, isso. Esse é o acupunturista de baixo nível. Se você gostou, inscreva-se lá em nosso canal do YouTube, assista todas as aulas que já estão lá. Tem muito conteúdo, tem muitas aulas sobre 5 elementos, aulas sobre Yin e Yang, aulas sobre etiologia, sobre diagnóstico, tem muitas outras aulas gravadas lá, que você pode assistir aqui gratuitamente, bastando se cadastrar lá no nosso canal do YouTube, do Instagram ou do Facebook. E também compartilhe com seus amigos acupunturistas e auriculoterapeutas que querem dar o seu melhor de si para os seus pacientes, que é o seu conhecimento. Fiquem muito bem e até a próxima aula.